Sejam todos bem-vindos ao Goleiro Total Podcast. Hoje estamos aqui no terceiro episódio do perfil do goleiro. Então, a gente já falou do perfil do goleiro universal, o perfil do goleiro especialista, e hoje vamos falar do perfil de goleiro excepcional. Então, hoje, juntamente aqui com o Felipe Esteves, diretamente da República Dominicana, vamos destrinchar o goleiro excepcional para vocês, o perfil, né, que nós criamos para identificar esses tipos de goleiro. Beleza? Bom dia, Felipe. Bom dia, Fred, tudo bem? Não, Então a gente vai começar falando desse terceiro perfil, um goleiro excepcional. É um goleiro que precisa ter no mínimo um pouco de audácia, de coragem, né? Dentro desse momento em disposição que eu falo, que é o momento que o goleiro está com a posse de bola junto com a equipe, beleza? Então, dentro dos indicadores, vou falar o primeiro, que é a gestão da superioridade numérica no primeiro terço de criação. Então, o goleiro precisa ter muito bem entendido o que é, como faz essa gestão e como ter essa superioridade numérica, né? Então, ele primeiro precisa se identificar como essa superioridade numérica, ok? Dando sempre opções de passe para os seus companheiros. Então, como que pode dar essas opções de passe? Sim, fora da baliza, ou gerando uma opção de passe segura na mesma altura que está esse jogador. Pode ser o zagueiro, ou o lateral, ou algum jogador interior também que baixa para poder jogar. Ok? Então, esse primeiro indicador de desempenho seria o goleiro fazendo essa gestão da superioridade numérica e sendo consciente também que ele é essa superioridade numérica, ok? Segundo indicador de desempenho é o goleiro que detecta diferentes superioridades e além de identificar as superioridades, ele encontra vantagens. Entendeu? Então, além da essa gestão da superioridade numérica, superioridade posicional, superioridade qualitativa, e ele, além de entender essas superioridades, sim, é, ele encontra as vantagens necessárias para poder chegar a elas. Então, dentro de uma superioridade, vamos colocar posicional, sim, fazendo a gestão de superioridade numérica na primeira fase de construção, você encontra um jogador interior que está em uma vantagem posicional em relação a primeira linha de pressão, beleza? Então, além de detectar essa vantagem posicional do seu companheiro, você consegue ver que pode ser uma superioridade, né, posicional, perdão, é uma superioridade posicional que o jogador interior tá. Vamos colocar o volante que está por dentro. E você chega, além de detectar, você chega até essa vantagem. Como? Realizando um passe que supera essa primeira linha de pressão, por exemplo. E além de superar a linha de pressão, esse jogador está bem orientado para controlar a bola e já levar e conseguir alcançar o campo contrário. E o objetivo é chegar no gol contrário também com algumas dessas superioridades que a gente acabou de mencionar. Ok? Terceiro ponto, terceiro indicador de desempenho seria algum tipo de controle. Entre eles seria o controle no pé, controle orientado e antecipar o controle. Ok? Então, se o controle no pé é muito simples, né? O goleiro recebe a bola, precisa fazer esse controle mais pegado no pé, porque talvez pode ter pressão em cima. Ok? O controle orientado, ele orienta para poder acelerar o passe. E o antecipar o controle é quando a bola vem um pouco dividida entre ele e um jogador contrário. Sim, e ele vai de encontro à bola, fazendo esse controle já superando esse jogador adversário. Ok? Então, o goleiro tem que ter isso muito claro também, quando e como utilizar esse tipo de controle, que é uma vantagem dentro do jogo também. Ok? E vale É, lembrar que nós temos lá na página do Goleiro Total no Instagram, já temos vídeos, né, que falam, a gente destrincha ali um pouquinho dos tipos de controle. E vale lembrar também do controle pisando, que é aquele que o goleiro pisa na bola para poder atrair a pressão e utilizar o terceiro homem ou achar o homem livre depois que o primeiro jogador faz a pressão, ele consegue encontrar ali o terceiro homem ou o homem livre. perfeito, muito bem. E aí, dando continuidade nesse controle, quando o goleiro já tem o controle, ele precisa ser um jogador multidirecional. O que eu quero dizer? Ele, dentro da orientação corporal dele, ele precisa encontrar distintos passes e diferentes alturas. Então a gente fala que é o passe multidirecional, mesmo sendo pressionado. Então o goleiro excepcional, né? Ele aguenta um pouco mais essa pressão
e além de aguentar um pouco mais essa pressão, ele não se limita na sua orientação corporal, ele mantém essa multidirecionalidade, né? Que é jogar por fora, jogar por dentro, jogar com o jogador que está próximo, jogar com o jogador que tá mais longe dele. Então ele mantém esse passe multidirecional com a perna esquerda, com a perna direita, mesmo não sendo a perna de habilidade dele, ok? Então esse indicador de desempenho seria passe multidirecional, ok? Próximo indicador de desempenho seria esconder a intenção do passe em distintas alturas e também com a pressão em cima. Então ele recebe a bola, né? Ele controla a bola, ele tem distintas, diferentes opções de passe, sim? Então passe multidirecionais. E além de ter essa opção, ele esconde a intenção. Como? Com o perfil, girando, a gente fala quebrando o pé, né? Girando o pé tanto para dentro quanto para fora também com parte interior ou exterior. Então, o goleiro excepcional, ele não se sente pressionado e ele consegue manter esconder a intenção, tanto esse jogador que está próximo quanto o jogador que tá um pouco longe dele também. Ok? O último indicador de desempenho seria, dentro desse momento com o goleiro com a posse de bola, seria o passe direcionado com as mãos. E aí está o diferencial. Se esse passe com a mão precisa ser no pé ou precisa ser no espaço. Ok? Então, talvez na primeira fase de construção, muitas das vezes esse passe precisa ser no pé. Porque o jogador tem que ter mais o controle da bola, ele vai ser pressionado, ele precisa ter o controle da bola no pé, já sair jogando rápido para poder chegar no campo contrário, né? E o passe no espaço seria talvez para esse jogador é, que está por dentro ou o extremo, né? É, que tá ganhando o espaço por fora. Então o goleiro utiliza esse passe com a mão no espaço, favorecendo que o jogador já tenha o movimento de arranque em direção à baliza ou em direção ao espaço mesmo, que ele ganha esse espaço, tem o controle da bola e aí pode dar continuidade à organização ou à transição ofensiva da equipe também. Ok? Isso aí. E vale lembrar que o goleiro excepcional, ele é o goleiro que mesmo quando ele tem uma tomada de decisão equivocada, ele continua tentando aquela mesma ação, porque ele acredita que no modelo de jogo da equipe, lógico que o treinador também passa essa confiança para ele. Então ele continua fazendo, né, tentando achar passes com nível de dificuldade maior, porque ele sabe que ele, primeiro ele tem a condição de fazer, segundo, o treinador passa essa confiança e os atletas, né, que jogam com ele no dia a dia vão se movimentar para que ele possa achar esse espaço com qualidade. Então, se é um atleta que, mesmo que ele tenha uma tomada de decisão equivocada, ele vai continuar tentando. Então, essa parte psicológica do goleiro excepcional também, de continuar tentando durante da mesma partida, é uma coisa diferencial dele, né? É um diferencial dele. Exato. E aí destaco duas coisas, Fred, que é a coragem, sim, e a inteligência emocional. A inteligência emocional é para quê? Para poder não se sentir pressionado com o jogador em cima. Tem muitos goleiros que o jogador está a 3 a 4 metros de distância e já se sente pressionado e acaba não tomando a melhor decisão, né? E a coragem, exatamente por isso, sabe? Entender, compreender o seu modelo de jogo, a ideia de jogo do treinador e da equipe, né? E aí sim tomar a Sim. melhor decisão. Aquilo que a gente colocou de interpretar, sim, a superioridade numérica do jogo. Sim, além de interpretar, ele precisa chegar até essas superioridades, que é uma vantagem para ele do jogo. Entendeu? Então ele precisa ter a coragem, sim, equilibrar esse medo que ele vai ter, e aí interpretando e conhecendo bem, chegar dentro dessa vantagem que o jogo proporciona para ele. Beleza? E, e para vocês que estão, né, nos assistindo, nos escutando, se você tiver algum indicador de performance que você acha que a gente deveria inserir no goleiro excepcional, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, não deixe de conectar a gente nas redes sociais para a gente poder estar aprendendo e evoluindo juntos, né? Porque esse é o objetivo do Goleiro Total Podcast. Excelente, galera. Então deixe seu comentário, a sua sugestão, ou até, como o Fred colocou, a sua crítica, sim? E nos vemos na próxima, ok? Um grande abraço a todos, até mais.